Olha, segundo vídeo aí já, né? Tudo bem com vocês? Então vamos lá. Geografia, 7º ano. Aqui, no primeiro vídeo eu falei para vocês sobre a diversidade e paisagens e cultura. Já expliquei na aula online, tudinho, né? Então hoje nós vamos falar sobre espaço geográfico, ações humanas e contrastes socioculturais. Vamos lá ver isso. Então, vocês vão ver nesse primeiro slide imagens sobre construções, né, feitas pelo homem. E aí, ó, a natureza em contraste, o que é que o homem causa na natureza, mas também esse contraste também cultural dado a essas modificações que o homem faz na natureza. Então, o espaço geográfico é meio utilizado e transformado pelas atividades humanas. Em termos gerais, ele se difere do espaço natural, em função do fato e do último não sofrer diretamente as consequências das práticas econômicas, sociais, culturais, cotidianas, presentes na sociedade, envolvendo tanto o meio rural quanto o meio urbano. Sendo assim, o espaço geográfico constrói-se a partir da transformação dos elementos naturais pelas práticas do homem, antrópicas. Por isso, ele guarda consigo as marcas históricas das civilizações e também de suas transformações ao longo do tempo. Haja vista que novas construções e reconstruções estão sempre acontecendo, porém, não de forma igualitária, ao longo da extensão da sociedade. Então, o que é que isso quer dizer? O homem também guarda, né, históricos de construções antigas para também guardar como memória dos fatos que aconteceram. A geografia cultural, na análise do ser humano, disponibiliza outra definição para o significado de espaço geográfico. Lugar onde seres vivos, inclusive os humanos, buscam instituir, quer dizer, criar, fazer laços afetivos relacionados ao respeito ou mesmo ao temor. Os espaços sagrados, formados por um conjunto de ritos religiosos e culturas, são exemplos de conceitos que a expressão pode ter. Então vejam aí essas imagens, ó. Esses laços culturais, né, as festas do Carnaval lá em Olinda, a festa de São João aqui em Campina Grande, também esse memorial de Frei Damião, onde pessoas religiosas vão visitar. Então, tudo isso são marcas dessa cultura forte do nosso país e também do mundo. Então, a organização social. Olha só, o que é a organização social? Então, essas imagens daí vocês vão ver um pouquinho do que é a organização social num território. Chamamos a organização social o fenômeno que permite diversos elementos distintos, vivendo em comunidade e, para além da estrutura social básica, a organização de um todo complexo, sociedade, dividida em partes distintas, indivíduos. A gestão dessas partes individuais e subjetivamente diferentes é a organização social. A organização social implica modelos políticos, econômicos e sociais que devem garantir o pleno funcionamento da ordem dentro de uma sociedade. Então, se você mora numa escola, você cumpre as ordens dos seus superiores, e por aí vai. O que é a organização social? De novo, pense primeiramente no mundo do animal. Entre os animais não há lei, exceto a lei da natureza, ou seja, não há lei civil, lei entre pessoas. Se não há lei civil, não há civilização. Não havendo civilização, tampouco nasce racionalidade humana, racional, pensar. Também não há moral entre os animais. Não havendo todos esses elementos, não há sociedade e sim comunidade primitiva. Trocas, também não há economia, noções de valores, distinção, trocas, enfim. Não havendo esse conjunto de elementos no mundo animal, a comunidade primitiva na qual algumas espécies vivem é regida apenas pelos instintos e pela lei de natureza. O ser humano é diferente. Olha aí a imagem, então começa por uma pessoa, depois daquela pessoa ela vai ser ordenar os outros que estão mais atrás. O ser humano desenvolveu a linguagem e o raciocínio.
Com isso, a vida em comunidade. As comunidades primitivas eram as famílias e os clãs. Permitiu a quebra de barreiras naturais, como o desenvolvimento de leis rurais, de leis de convivência e da troca entre famílias. Para o antropólogo Frank Belga, Claude Lévi-Strauss, a troca mais antiga entre famílias que permitiu a formação de sociedades, com mais de uma delas, foi o casamento, pois as mais arcaicas sociedades já não consideravam o incesto como algo moralmente desejável. Olha aí os primários, os primitivos, os primeiros homens que moravam em caverna, mas alguém aí já era o dominador. Com base nessa formação mais complexa, os seres humanos começaram a desenvolver novas formas de convívio, o que necessitou de uma gradativa organização para gerir a sociedade na medida em que ela fosse crescendo. Na esteira desse desenvolvimento social, veio a política, veio as nações de um governo, de Estado, de economia, de valor, de moeda para facilitar as trocas comerciais e todos os elementos que constituem a formação social de um povo. A organização social é um complexo conjunto de fatores que constitui as suas sociedades em suas facetas políticas, econômicas e moral. A organização social e cultura. A cultura é o monte pelo qual a organização social é passada aos indivíduos. Numa sociedade patriarcal, por exemplo, a cultura machista e patriarcal do pai, do chefe, é passada tradicionalmente como modo de aprendizado para as novas gerações. Numa sociedade democrática, a cultura deve enaltecer a democracia para que as novas gerações aprendam a conviver em ambientes democráticos, ambientes livres, né? Como a moral, o idioma, a religião e outros elementos culturais compõem a estrutura cultural de um determinado povo, esses elementos também são responsáveis por contribuir com a organização social de uma sociedade. Como a cultura não é algo fixo e rígido, modificando-se de acordo com o lugar e com o tempo. Ela pode ser alterada e que resulta na alteração da organização social das sociedades. Certo? Então, por hoje só é a aula desta semana para vocês.